Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7, o nosso tema é o aparecimento do anticristo. Nós já falamos acerca do arrebatamento da igreja, já falamos acerca de alguns eventos escatológicos que vão acontecer. Agora nós vamos falar nessa lição em que momento é possível que se dará o aparecimento do anticristo. No nosso cremos das Assembleias de Deus, meus irmãos, o aparecimento do anticristo vai ser logo após o arrebatamento da igreja. Mas é claro, antes desse evento acontecer, já haverá um consenso entre as nações para que venha haver o quê? Um líder mundial. Aqui no nosso texto do dia, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O que acontece, meus irmãos? Na época de João, até mesmo antes, muitos homens aparecendo como uma figura do anticristo. Que figura é essa? De dominar o mundo, de centralizar o poder mundial na sua pessoa. Então muitos, já na humanidade, já tem a figura já foram, vamos dizer assim, figuras do anticristo, mas não foram um anticristo. O anticristo vai ser um homem que vai aparecer em um determinado momento, ele será o anticristo. Mas alguns estudiosos dizem que o espírito do anticristo já atuou na vida desses homens, mas eles não fizeram aquilo que realmente o anticristo vai fazer. E também os eventos nesse governo do anticristo não aconteceram, ou seja, então não houve ainda anticristo. Houve situações de anticristo, o espírito de anticristo, do espírito do anticristo, que já possivelmente já atuou na vida de muitos homens e eles tentaram centralizar o poder em si. Para quê? Para dominar o mundo. E aqui na nossa síntese, com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Irmãos, claro, quando o anticristo for anunciado como um líder mundial, porque quando nós vemos outros homens que na sua época foram líderes mundiais, mas líderes mundiais, meus irmãos, em um determinado espaço. Se nós pegarmos Napoleão Bonaparte, foi a Europa, foi uma parte da África, foi uma parte do Oriente Médio, e provavelmente não chegou a nem ter a Ásia. Mas hoje nós vemos que esse anticristo vai dominar todo o mundo. A tecnologia que nós temos hoje proporcionará a ele dominar todo o mundo. Cada becos e valados ele vai ter acesso. Ele vai saber, porque hoje tem câmeras de tudo, as pessoas tiram foto de tudo. A câmera do celular hoje está em todos os lugares, tem câmeras para tudo, vigiando as cidades. Então vai ser muito mais fácil para ele para dominar o mundo. E outro, tudo informatizado, sistemas informatizados, informações, tudo isso sendo compartilhada, ele vai ter muito acesso. Alguns dizem que se Hitler tivesse o acesso de informação que hoje muitos têm, ele teria chegado muito mais longe, teria perdido muito mais judeu, teria matado muito mais pessoas. Então nós vemos como vai se dará isso. O nosso texto bíblico que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então nós vemos que antes desses eventos acontecer, vai vir o quê? Uma apostasia. Nós já estamos vivendo uma apostasia. A Europa, que era um país, que era um continente cristão, hoje é um continente, muitos países da Europa são países pós-cristianismo, ou seja, não tem mais aquela força, um ou outro ainda que ainda professa fé no cristianismo, ou seja, que ainda faz parte daquela reforma protestante, que ainda aderiu, que ainda gosta de seguir o cristianismo, não o cristianismo católico, eu estou dizendo o cristianismo da reforma protestante. Mas aqui, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele está dizendo que, olha, porque muitos já queriam que Jesus viesse, já estava ali preparado. Claro mesmo, nós temos que esperar Jesus, mas não nessa
nesse desespero. Então o apóstolo Paulo ele escreve a carta de Tessalônica, ele escreve essa passagem para tranquilizar aquelas pessoas e também para trazer um ensinamento, para sistematizar acerca dos eventos que iriam acontecer. Na nossa introdução, quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, não podemos deixar de falar a respeito do anticristo. Nos livros de Daniel e Apocalipse existem várias expressões e figuras que apontam para ele. Ou seja, a Bíblia, ela fala acerca de Jesus no Antigo Testamento, ela fala muitas coisas, mas nós vemos que quando vai chegando o final do cânon sagrado, ou seja, o Apocalipse, quando é escrito o livro de Tessalônica, nós vemos que lá Daniel também falou disso, mas principalmente no Novo Testamento, nós vemos que se fala muito acerca de eventos finais, acerca do final de todas as coisas. Jesus falou acerca disso em Mateus 24, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo menção disso. Nós vemos também algumas menções falando acerca do fim lá em Zacarias, lá em Daniel. Mas no Novo Testamento é explícito e é bem colocado quando o apóstolo João tem a revelação na ilha de Patmos. E nós vemos o que, meus irmãos? Que isso leva, que Deus já está dando todas as diretrizes para nós, cristãos que cremos na Bíblia, acerca dos eventos que vão acontecer. E como se dará esses eventos? Que tipo de situação vai acontecer para que esse evento possa vir se desencadear? E o que acontece o anticristo ele vai aparecer, mas claro, com uma aparência boa, com uma aparência simpática, como um homem para resolver os problemas. Aqui no tópico 1, quem é o anticristo? A encarnação do mal. A expressão usada por João para anticristo no grego é anticristos, refere-se a um líder político cujo governo terá um alcance mundial. Então nós entendemos que esse anticristo, ele, como vai fazer parte da trindade satânica, como nós vamos ver nessa lição, nós entendemos que o anticristo ele vai ser um articulador político, vai ser um homem da política, ele vai articular. Por quê, meus irmãos? Porque ele não pode chegar e pregar religião para muitos povos que são ateus. Ele não pode, ele tem que chegar com uma forma simpática, com uma forma para resolver problemas, para resolver um caos, porque quando for surgir o anticristo, com certeza o sistema político, a crise financeira estará instalada no mundo. Então ele vai ser um homem que vai ser levantado para poder resolver essa questão. E alguns defendem que é até alguma questão sobre guerra, sobre rumores de nação contra nação ali, de questões políticas, né? Claro, tudo envolve a política. Então ele será um articulador político, vai ser um homem que vai trazer a paz, né? A Bíblia até nos dá diretriz acerca do Oriente Médio, que vai trazer a paz ali naquela parte ali da faixa de Gaza, ali na parte do Oriente Médio ali, onde Israel, principalmente onde Israel está. Então ele vai trazer ali uma certa paz, claro, uma falsa paz mundial, mas ali para ele conseguir a confiança desses líderes da Liga Árabe, né, que são os países árabes ali, nós vemos que ele vai trazer sim uma solução para aquela região. E claro, eles vão depositar a confiança neste homem, no anticristo, e aí o anticristo vai começar já vai ter conseguido com certeza a confiança do Ocidente, e agora vai faltar o Oriente. O Oriente no sentido ali das partes ali de Jerusalém, de alguns países ali do Oriente Médio, porque por partes da Ásia, Japão, Coreia, talvez Coreia do Norte também, mas principalmente Coreia do Sul, China, esses países com certeza ele já vai ter conseguido a confiança. Na parte 2, um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. O anticristo cuja vinda é sob a eficácia de Satanás. O que vai acontecer? Haverá um determinado momento que ele vai usurpar o lugar de Deus, ele vai se colocar no lugar de Deus, ele vai querer adoração, ele vai desejar ser adorado. E provavelmente muitos, claro, de uma forma sorrateira, como hoje as pessoas adoram um roqueiro, adoram um artista, adoram esse ou aquele, com certeza também não haverá nenhuma dificuldade em prestar essa adoração para este homem. Hoje a gente vê até que tem a igreja do Maradona, do jogador de futebol, de outro, aquele, esse. Então, para muitas pessoas não haverá dificuldade em prestar uma adoração, um culto a este homem que fez o bem à humanidade. Claro, um falso bem, uma falsa paz, mas que fez um bem à humanidade, fez um bem para as pessoas ali, mesmo que seja um falso, que seja falsa essa sensação de paz, essa sensação de tranquilidade,
mas mesmo assim ele fez um bem, ele fez aquilo que muitos não conseguiram fazer. E aqui na parte 3, um homem que enganará os que habitam na terra. O anticristo será um homem de sucesso, carismático, loquaz, que cooptará todos os que habitam na terra. Ele enganará os homens de diferentes classes sociais, todos aqueles que não quiseram se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Então ele vai ficar fácil, meus irmãos, o terreno, o caos que haverá na terra, vai ficar muito fácil para ele enganar as pessoas. Classes sociais, homens eruditos, homens catedráticos, homens inteligentíssimos, cientistas, pastores. Por que eu digo pastores? Porque tem muitos que não estão firmados na fé em Cristo. Então ele vai, meus irmãos, enganar todos. Ele vai enganar líderes muçulmanos, ele vai enganar líderes da igreja ortodoxa, católica ortodoxa, na igreja romana. Ele vai enganar, porque muitos dizem que até do falso profeta vai vir ali mais ou menos da igreja romana, que vai se instalar, porque não haverá uma religião. Alguns dizem que haverá uma religião só, outros dizem que haverá um sincretismo religioso, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então ele vai enganar todas essas pessoas, ele vai enganar o erudito e vai enganar também o mais humilde. Mas o servo de Deus, né, aqueles que não subiram no arrebatamento, que começaram a comparar as escrituras com aquilo que Jesus estava falando, que entender que houve o arrebatamento da igreja, ele não vai enganar. Ele vai enganar Israel, ele vai fazer uma aliança com Israel, ele vai enganar o povo. E aqui no tópico 2, a trindade satânica, o dragão. O dragão, meus irmãos, representa o quê? O diabo. O diabo é sempre um simbolismo de dragão. Ele que está articulando esses espíritos do falso profeta, o espírito do anticristo, para quê? Para comandar, para ter uma articulação aqui neste mundo, tanto religiosa como política, para ele poder instaurar o seu reino, assim como ele comanda os demônios, dá ordem aos demônios, para que possa enganar a humanidade, para que possa trazer um caos para a humanidade, para que a humanidade possa ser enganada por ele. Também neste tempo não vai ser diferente. E o dragão, ele faz isso mesmo, é isso que ele faz. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo faz. Então nós vamos falar agora nesse tópico sobre a trindade satânica, que também o anticristo faz parte dessa trindade satânica, né? Não tem tudo que Deus faz, o diabo copia. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Na trindade satânica tem o diabo, o anticristo e o falso profeta. Então aqui, anticristos, que é a parte 2, segundo a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, o anticristo aparece nas escrituras sagradas com vários títulos. O homem do pecado, filho da perdição. Então vários títulos associado ao anticristo, mas é tudo mal, meus irmãos. Quando a gente vê o anticristo, tudo é associado ao anticristo, é coisa terrível, é coisa má, é coisa pecaminosa, é coisa que vai trazer a destruição, vai resolver o problema político das pessoas, porém vai continuar trazendo a destruição moral da humanidade, como a humanidade já está vivendo. Na parte 3, o falso profeta. Ele será símbolo do poder religioso e porta-voz do anticristo. Então, de uma forma religiosa, o anticristo também vai atuar. Por isso que eu disse que alguns defendem que haverá uma religião só, alguns defendem até que o Islã será a única religião. Mas quando fala de religião, meus irmãos, principalmente entre o islamismo e o cristianismo, e até mesmo o hinduísmo, né, que são religiões. O hindu é muito forte na Índia, e o budismo, que é muito forte também no Japão, na China, e o islamismo, que é muito forte no Oriente Médio, que também agora está se espalhando muito pela Europa. A Europa praticamente hoje é um continente onde o budismo é muito forte, o islamismo é muito forte, e o cristianismo que também continua tendo seus remanescentes na Igreja Católica, mas o cristianismo da Igreja Protestante, da Reforma Protestante, diminuiu muito, como eu já disse. Mas ele vai atuar praticamente um sincretismo religioso. Por quê? Porque o homem, na sua essência, a maioria, muitos querem negar isso, dizendo que é ateu, dizendo que não professa fé, dizendo que é agnóstico, dizendo que é aquilo outro. Mas o homem, na sua essência, ele tem desejo, ele precisa fazer parte de uma comunidade religiosa. Mesmo que for Umbanda, mesmo que for Quimbanda, mesmo que for uma religião afro, que também são essas religiões que eu citei, mesmo que for o Islã, mesmo que qualquer uma dessas, ele parece que tem necessidade
de fazer parte de uma comunidade religiosa. Então, claro, partindo desse princípio, nós vemos que será muito fácil o falso profeta fazer não, que as religiões não podem brigar, porque hoje já tem, né, no caso, já tem concílios, já tem reuniões onde o Papa está chamando líderes de várias religiões para conversar. Isso já é um começo. Nós vemos agora, recentemente, o bispo, né, que esse é o título, né, não faz parte da nossa denominação, mas o bispo Abner Ferreira, ele esteve no Vaticano com vários líderes religiosos, ali falando, né, discursando, rápido, mas discursando. O que é isso, meus irmãos? É uma preparação de quê? Para quê? Para poder a aceitação não podemos brigar, todo mundo vai para o céu. Não, meus irmãos, o cristianismo da Reforma Protestante, Jesus Cristo, ele mostra para as pessoas o pecado, ele prega. Pregar é falar a verdade, é pregar, é fazer e falar, para que a pessoa possa entender. Nós podemos conviver com as pessoas de várias religiões, nós não podemos aceitar essa religião para nós. Outras coisas que vai fazer mal para nossos princípios de cristianismo, nossos princípios, que vou dizer que eu colocar religiosos. Né? Então veja que tudo isso é uma preparação para que ou há um sincretismo religioso, que nós cremos que haverá uma religião só, ou um sincretismo religioso onde todos falam a mesma língua. Esse é o problema, onde todas as religiões vão falar a mesma língua. Esse é o problema, onde todos vão pregar a mesma coisa. Vai ter a placa A, a placa B, vai ter o muçulmano, mas todos vão falar a mesma coisa, porque o falso profeta vai ditar o que cada religião vai dizer. Então não haverá haverá um sincretismo religioso, mas praticamente uma religião só, porque todos vão falar a mesma coisa, todos vão pregar a mesma coisa. Amém? E aqui no tópico 3, o governo do anticristo. Terá uma abrangência mundial. O anticristo, o líder, o último grande governo mundial, é identificado no livro do Apocalipse como a besta que subiu do mar. O que é o mar? São nações, são povos. Quando a Bíblia se refere ao mar, assim como está aqui na lição, se refere a povos, se refere a muitas pessoas. Então o seu governo vai se expandir, meus irmãos, lá do Chile até a China, né? Vai se expandir em todos os lugares, lugares mais longínquos. Eu ia citar a Sibéria, a Patagônia, na Argentina, a Sibéria na Rússia, podemos citar a Finlândia, muitos países que estão longe, civilizações longínquas, que o anticristo terá acesso pela tecnologia, por tudo aquilo que hoje a tecnologia proporciona. Ele vai governar, ele vai governar tudo. Alguns dizem que haverá algumas resistências de alguns povos, mas, a grosso modo, ele vai governar todos, ele vai ser o líder mundial, ele vai ser o homem que vai trazer, pelo fato, para ele alcançar essa, como é que nós podemos dizer, essa confiança dos líderes mundiais. Ele vai ser um homem simpático, ele vai ser um homem para resolver problemas que até hoje, né, crises que acontecem, pandemias, essas coisas todas. Então ele vai ser a pessoa, o homem que vai trazer, como é que nós podemos dizer, a solução para isso. Firmará uma aliança com Israel. Então ele vai firmar uma aliança com Israel, porque o povo israelita é bem mais assim, mais pé atrás com as coisas. Então ele vai firmar uma aliança com Israel. A partir dessa aliança que ele firmar com Israel, ele vai dominar Israel, ele vai conseguir ali resolver, trazer assim uma confiança maior, uma credibilidade maior com outros povos, porque também vai estar com Israel, também com outros povos ali. E o que vai acontecer? Nós sabemos que no último momento ele vai se voltar contra Israel, porque ele vai querer sacrificar vai querer ser adorado dentro do templo, já tem projeto para reconstruir esse templo. Ele vai querer ser adorado no templo, os israelitas não vão aceitar, o povo de Israel não vai aceitar, e aí ele vai se voltar, trazendo sim a guerra do Armagedon. Parte 3. Usará de engano. Israel sofrerá grande angústia quando perceber que foi enganado por um falso Messias. Ou seja, eles estão esperando o Messias para eles ainda não veio, e eles vão achar que esse é o homem que pode, né? Mas quando este homem, quando eles verem que eles foram enganados, né? Eles vão querer quebrar essa aliança, e aí é que vai acontecer, meus irmãos, que eles vão ser acuados dentro do seu país,
onde muitas nações vão se voltar contra eles e eles vão clamar pelo Messias, que será a nossa próxima lição. Amém? E a nossa conclusão. O anticristo será uma manifestação do mal, mas os seres humanos que sempre resistiram ao pensamento e modos de vida adotados pela noiva do Cordeiro, orgulhosamente cegos e movidos pelo desejo de prosperarem a qualquer custo, aceitarão esse líder diabólico, assim serão levados à ruína no engodo final promovido pelo diabo no último capítulo da história do mundo atual. Então, o que vai acontecer, meus irmãos? Isso já está programado, já tem uma programação para isso. E vai acontecer. Nós não sabemos o tempo, mas nós já estamos vendo que tudo está se afunilando para que isso aconteça. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.